Bom, já falei muitas vezes aqui que eu pessoalmente, pra mim pessoalmente, Rodolfo Gomes aqui do Futeboteco, pro canal Futeboteco, pro Felipe, pro Renan que trabalham comigo, pro Gabriel, seria muito importante pra gente individualmente que o futebol brasileiro voltasse logo, porque afinal a gente ganha vida com um canal que fala a respeito disso. E o futebol brasileiro sobretudo, porque faz parte da nossa paixão. Faz parte do porquê que esse canal existe, do porquê que esse canal cresceu. Claro que a gente sempre falou muito sobre futebol europeu, hoje tem muita coisa para falar a respeito de possíveis voltas, aí, tanto de Champions, Premier League e tudo mais, mas o futebol brasileiro é o que move a gente, porque você tem um time de coração, obviamente, você espera que a gente fale sobre o seu time aqui, você quer ouvir a gente dizer, dar alguma opinião a respeito de uma troca de treinador, um jogador que o seu time trouxe. É assim que funciona, sempre foi assim que funciona o nosso trabalho, portanto, é chover no molhado dizer o quão importante seria pra gente individualmente que o futebol brasileiro voltasse de uma vez por todas. Mas não dá simplesmente para eu pegar, ligar a câmera aqui agora, como eu acabei de fazer, e dizer que o futebol precisa voltar a qualquer custo, porque o canal precisa voltar a movimentar as visualizações que faziam antes, porque os clubes vão morrer, eles precisam das receitas para poder sobreviver, são muitos empregos envolvidos, quando, em detrimento de tudo isso, tem uma coisa ainda mais importante que é a vida, né? E aí é difícil, eu não estou dizendo que o futebol tem que paralisar completamente, não. É difícil encontrar um meio termo, para todo mundo, é difícil, tem muita gente que defende o isolamento completo, tem gente que defende que não deve nem existir isolamento. Qual que é a medida? Qual que é o meio termo? Porque hoje estava vendo uma notícia aqui, que está inclusive no título, que o senhor Jorge Antônio de Oliveira, que trabalhava na Granja Comari, ou seja, lá em Teresópolis, onde a seleção brasileira fica concentrada e treina para os jogos, tanto amistosos como competições, às vezes, né, quando são feitas aqui no Brasil, como foi, por exemplo, na Copa América do ano passado, o funcionário de 49 anos, ou seja, fora da área de risco, né, fora dos 60 anos para cima, faleceu com fortes suspeitas de ter pegado o coronavírus. É isso mesmo. Um cara que está ali no dia a dia da seleção brasileira, onde a seleção brasileira é confinada. E aí eu te pergunto, ontem o Brasil bateu o recorde de mortes no mesmo dia e passou o número de mortes da China, que tem mais de 1 bilhão de pessoas por lá, e foi lá onde o vírus surgiu, que eles conseguiram conter muito por conta, isso como os especialistas que eu confio dizem, eles conseguiram conter por conta de também ser um país autoritário, poder fechar tudo que eles quiserem. É muito diferente o fato da China para os outros países, e também a gente não pode afirmar nada porque a China é um país tão fechado que a gente não sabe se os números que eles divulgam para o mundo estão absolutamente corretos. Mas, em números oficiais, o Brasil passou a China em número de mortos, e as autoridades dão a entender que a gente nem chegou no nosso pico ainda de disseminação da doença, e é nesse cenário que já se começa a falar de volta de futebol. O presidente já acenou positivamente com isso, a CBF está trabalhando para isso, parece que se movimenta para que isso aconteça a partir do mês de agosto, ou até antes disso. Eu espero que eles esperem o tempo necessário. Enfim, a gente simplesmente não sabe o que vai acontecer, mas aí quando a gente lê notícias assim, a gente se preocupa, porque se uma pessoa, que não era nem um jogador nem nada, mas um funcionário, acabou se infectando, imagina, cara, quantos esses jogadores não podem eventualmente se contaminar por conta de outras pessoas que estão lá no clube, ou eles mesmos, através de outras pessoas das suas famílias que eles, enfim, convivem ao longo dos seus respectivos dias. Então assim, ainda está muito perigoso, mesmo com portões fechados. E assim, hoje foi um funcionário lá que ninguém conhece, um cara que não é famoso, a CBF, mas amanhã pode ser com um jogador de futebol. E aí pode ser que o futebol tenha que parar de maneira muito mais brusca do que está rolando agora. Como eu falei, repito, é muito importante para mim, para nós aqui, para vocês que estão em casa, que querem ter alguma coisa para assistir, que o futebol, o esporte volte, mas não pode ser feito de qualquer jeito. É muito preocupante e é difícil. Eu não estou dizendo que tem que ser A nem B. Não sou eu especialista, não estou na política, não estou no governo, etc e tal. Estou dizendo que a gente precisa encontrar o Brasil como um todo meio termo. Não pode ser feito de qualquer jeito, do jeito que parece que vai ser feito aqui no Brasil, pelo menos de acordo com as declarações oficiais. Bom, de Brasil é isso, e a gente precisa falar a respeito aí
de outras coisas, porque a Premier League anunciou, na próxima sexta-feira eles vão anunciar oficialmente o que vai ser do futebol da Inglaterra nos próximos meses, mas ao que tudo indica, Nathalie Gedra, repórter da ESPN Brasil, fez um link longo ontem, dando aí a entender as novidades do que pode acontecer com a Premier League, com o campeonato inglês, e ao que tudo indica vai voltar. Os clubes já vão começar a voltar a partir de maio. No fim de maio a Premier League deve voltar com a atual edição, que ainda não tem um campeão definido. O Liverpool está muito perto disso, perto de bater vários recordes, e a Premier League já parece que vai anunciar também 5 substituições, sendo que 2 delas terão que ser feitas no intervalo para não prejudicar o andamento da partida, não ter tantas paradas mais além das 3 tradicionais substituições, mas tudo isso para preservar fisicamente os atletas. Por quê? Porque vai ser uma maratona de jogos muito grande, mas muito grande. Eles têm que encaixar aí as rodadas finais do campeonato inglês e mais 7 jogos de FA Cup, Copa da Inglaterra, que precisam acontecer, e tudo isso antes de agosto, porque muito provavelmente a Champions League vai pegar agosto para fazer rodar. Então os clubes ingleses que estão envolvidos tanto com Liga Europa como com Champions League vão precisar de datas para participar dessas competições. E aí a Nathalie Gedra terminou o link dela dizendo que aí os clubes, se der tudo certo, se as datas que forem anunciadas conseguirem ser cumpridas, o vírus deixar, né, o que deve acontecer? Os jogadores devem sair de férias por 1 semana e logo depois de 1 semana já se reapresentar para a próxima pré-temporada, para não atrasar a próxima pré-temporada. Ou seja, vai ser uma maratona muito grande para os jogadores, vai ser um negócio bastante diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Mas, ao menos, parece que mais uma grande liga deve voltar. Já falei aqui a respeito que a Liga Alemã deve voltar, a Liga Espanhola deve voltar e a Liga Italiana deve voltar. A Liga Holandesa e a Liga Francesa já anunciaram seus respectivos cancelamentos, e a única liga grande que falta uma resposta mesmo é com relação a Portugal, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer por lá. Mas é isso, por hora é isso, e também tem a Champions League, que já foi mais uma vez confirmada. Vou até pegar a notícia aqui, eu estou fazendo tudo sem edição, então peço que vocês aguardem um pouquinho, porque um executivo da UEFA, agora o celular resolveu recarregar, mas aqui, um membro executivo da UEFA, Armand Duca, reportou à rádio italiana Kiss, ele é um dos membros executivos da UEFA, tá? Que a Liga dos Campeões e a Liga Europa definitivamente não serão canceladas. Vou ler o que ele disse aqui. Mesmo que algumas ligas tenham decidido não voltar a ter competição, como por exemplo lá a Holanda que eu falei, e também a francesa, acredito que as equipes desses torneios irão participar da Liga dos Campeões e da Liga Europa e jogar da mesma forma. Ou seja, mesmo que a Liga Francesa e a Holandesa tenham parado, os times que estiverem envolvidos com essas competições devem voltar a treinar e devem jogar. Obviamente, esses jogos de mata-mata não acontecerão nesses países. Provavelmente eles terão que jogar em algum outro país, em algum campo neutro. Ainda não se sabe como isso vai ser feito, mas ao que tudo caminha, a Champions League ainda vai ter os seus jogos finais acontecendo nessa temporada. Na Europa a gente sabe como é que as coisas funcionam. É claro que o dinheiro também é muito importante por lá, mas eles têm um nível de organização, um senso humanitário muito maior, pelo menos do que se diz respeito às autoridades europeias que a gente tem visto, ao posicionamento individual de cada um. Cada governo se comporta de uma maneira, mas é mais ou menos a mesma maneira ali. Todo mundo falando, dando a total importância para o que está acontecendo ao redor do mundo. Então a gente não espera na Europa isso ser feito de maneira que coloque muitos jogadores em risco, apesar de que uma fatalidade ou outra, alguém pegar e acabar disseminando a doença, pode acontecer. Ninguém está livre disso. Enquanto o mundo não tiver livre desse vírus, enquanto não tiver uma vacina, pode acontecer, mas ao que tudo indica vai ser feito com mais seriedade, né? Então vamos esperar para ver, tomara realmente que volte, que não aconteça nada, torço muito por isso, que não aconteça nenhuma fatalidade. E por fim, encerrar esse vídeo para falar a respeito da lista dos 100 maiores técnicos da 442. Exatamente, a 442, famosa revista inglesa, deu aqui os 100 maiores técnicos de acordo com a opinião deles. E aí tem 4 brasileiros nessa lista de 100, tá? São eles,
Vou pegar aqui. O primeiro brasileiro que aparece na lista é em 27º, Mário Jorge Lobo Zagallo. Ele mesmo que foi campeão da Copa do Mundo em 70, finalista em 98, foi campeão como um jogador em 58. Enfim, é um grande técnico do futebol brasileiro. Depois, quem aparece na 39ª colocação, é o segundo brasileiro na lista, Luiz Felipe Scolari. Ele também pentacampeão com a seleção e é vice-campeão da Euro com Portugal em 2004. O terceiro técnico brasileiro na lista é em 44º, Tele Santana, que montou aquela seleção que encantou o mundo em 82. E por fim, o último técnico brasileiro aqui, mencionado pela 442, é em 55º, Carlos Alberto Parreira, que foi campeão pela seleção em 94, treinou o Brasil em 2006, né, e treinou outras seleções, aí, como por exemplo a África do Sul, na Copa de 2010, na Copa que a África do Sul recebeu, né? Foi lá a Copa da África, era o Joel Santana, aí ele saiu quando perdeu para o Brasil naquela semifinal de Copa das Confederações, né? Com aquele gol do Daniel Alves no finalzinho, ele saiu e entrou o Carlos Alberto Parreira, e que não passou da primeira fase com a África do Sul. Mas aí para falar a respeito da lista, eu já vou falar dos brasileiros, mas para falar a respeito da lista, o grande vencedor foi Sir Alex Ferguson, ficou em primeiro lugar. Em segundo, Rinus Michels, que treinou aí a Laranja Mecânica, aquela seleção holandesa que apesar de não ter ganhado, revolucionou o mundo do futebol com aquele futebol total, que tinha o Cruyff naquele time. Cruyff esse que aparece em terceiro. Sim, aparece como o terceiro melhor técnico do mundo, treinou o Barcelona por muito tempo, o Romário fala que foi o melhor técnico que ele teve. Aí em quarto, Bill Shankly. Quinto, Pep Guardiola. Sexto, Arrigo Sacchi. Sétimo, Matt Busby. Oitavo, Helénio Herrera. Nono, Ernst Happel. E décimo, Valery Lobanovsky. Esses são os 10 principais técnicos de todos os tempos, segundo a 442. Tá? Acho completamente intragável você ter uma lista de 10 não ter aqui Jürgen Klopp, que depois de Guardiola foi o melhor que eu vi, disparado, acho que deveria estar, mas eu acho que a gente pode discutir esses técnicos brasileiros. Definitivamente, na minha opinião, esses não são os 4 melhores técnicos da história do futebol brasileiro, ainda mais nessa ordem. Com todo respeito ao Zagallo, a história que ele criou, o cara é quase uma entidade, mas aquela seleção de 70, muito do porquê que ela fez sucesso foi por conta da montagem do João Saldanha, que saiu por conta da ditadura militar. A gente precisa lembrar disso. O Zagallo teve toques ali impressionantes na montagem da seleção, na montagem final que fez a seleção chegar lá e ganhar, mas era uma seleção recheadíssima de craques, absurda, né? E a gente tem declarações, por exemplo, do Rivellino dizendo que brigou com o Zagallo, porque o Zagallo queria que ele jogasse de ponta esquerda, o Rivellino brigou, bateu o pau na mesa e falou: não vou jogar nessa posição, não vai ter jeito, e jogou do jeito que ele quis jogar, não respeitou o técnico. Né? Então, muito do mérito daquela seleção é colocado no colo do Zagallo, quando eu não vejo exatamente desse jeito. E 98 foi um desastre completo, aquela seleção, por mais que seja finalista da Copa do Mundo de 98, jogava um futebol muito abaixo do que poderia jogar com os jogadores que tinham. E muitos dos jogadores que tinham, que poderiam ser titulares daquela seleção ou estar naquele grupo, não estavam, porque o Zagallo convocou muito mal. A gente pode discutir isso em outro vídeo, mas não vejo o Zagallo como o melhor técnico brasileiro da história. Para mim, esse é Tele Santana, que está apenas na terceira posição aqui entre os brasileiros. E colocam o Filipão na frente do Tele Santana. Isso é quase um absurdo. Tudo bem, o Filipão tem mais títulos, é o técnico dos técnicos brasileiros mais vencedores e tudo mais, mas comparar Luiz Felipe Scolari, o 7-1, o Mr. 7-1, com o Tele Santana, isso é quase que... Isso é uma piada de mau gosto, né? E também o Parreira, com todo respeito, Parreira sempre foi um técnico medíocre. Medíocre. 94 era um time até à frente do seu tempo. Vi um vídeo recente do Bruno Formiga explicando que a seleção de 94 ela é muito subestimada por muita gente, praticava um futebol que tinha a questão tática muito à frente do seu tempo, mas cara, 2006 mostra ali o quanto o Parreira faltava neurônios na cabeça do Parreira, porque com
Cara, você tinha ali os dois últimos melhores do mundo no seu meio de campo. Dois últimos não, você tinha o último melhor do mundo, que era o Ronaldinho Gaúcho, e aquele que viria a ser o melhor do mundo no ano seguinte, que era o Kaká. Você tinha um ataque com o Ronaldo e Adriano, né, que pra mim não poderiam ter jogado juntos, ainda mais o Ronaldo pesando, que tava pesando naquela Copa, mas uma seleção recheada de jogadores em todas as posições e praticou um futebol tenebroso. O que é isso se não técnico? Me diz. Me diz. O que é isso se não técnico? Então, não concordo com um Parreira nem entre os 200 maiores da história, com todo respeito ao Parreira, o mesmo senhor que disse que a CBF é o Brasil que deu certo. Então, para mim, não merece. Mas a gente precisa fazer aqui um parênteses nessa lista, porque isso aqui é uma lista que gringos fizeram, é uma revista inglesa, e a gente não pode também exigir que os caras tenham um total conhecimento do que é o futebol brasileiro. Que os caras falem de Enio Andrade, que os caras falem de Pepe, por exemplo, que foi um grande técnico. Muita gente fala do Pepe como jogador, mas o Pepe foi um grande técnico. E outros tantos técnicos, Evaristo de Macedo, que o Brasil teve. O próprio Luxemburgo, que no seu tempo foi absurdo. Quem aí diz que o Luxemburgo é pior que o Parreira? Com o Felipão você pode até discutir se você gostar de um jogo mais reativo e tal. Eles brigaram muito e tal, nas suas épocas, duelaram muito, né? Mas quem diz aí que o Luxemburgo é pior que o Parreira? Não tem condição nenhuma, né? Então é óbvio que assim, a gente vai ter que... Esses são técnicos que chegaram, que furaram a bolha, que é muito difícil de ser furada por técnicos brasileiros. O Luxemburgo até treinou o Real Madrid, mas foi uma temporada ali, entrou no meio de uma temporada e saiu no meio da outra, não chegou a treinar uma temporada inteira. Então não foi assim um técnico que tenha chamado muita atenção da Europa, por mais que tenha treinado o maior time do mundo. Então assim, são técnicos aqui, esses 4 que de alguma maneira furaram a sua bolha. Por quê? Desses 4 aqui, 3 foram campeões mundiais com a seleção brasileira, Parreira, Filipão e o Zagallo, e o outro montou uma seleção que marcou história nas Copas do Mundo, que foi a seleção de 82, que é o Tele Santana. Então não dá pra exigir muito que os caras venham aqui e saibam da história do futebol brasileiro, quem foi ou quem não foi o melhor. Então dá pra relevar, mas que é bizarro, poderiam ter consultado alguém brasileiro para não fazer uma cagada dessa absurda aqui, poderiam. Quero saber de você, o que vocês acharam dessa lista? Comentem aí, a gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.